Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Vamos para o capítulo 3, versículo 12, diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque lhe é estado para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos já grande história? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que todos nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este na presença de todos esta perfeita saúde. Aleluia. Aleluia. Versículo 13 diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos negastes, tendo determinado que fosse solto. Versículo 16: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes conheceis. Aleluia. Quando nós olhamos para esta palavra e esta parte, nós vamos perceber que Deus glorificou a seu filho Jesus. Glorificou a quem? Só Jesus. Diga: Deus glorificou a seu filho Jesus. Deus glorificou a seu filho Jesus. Então no versículo 16 diz: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Alguém está percebendo? Deus glorifica o seu filho Jesus, lhe dá toda a glória e colocou na senta da sua direita. Aleluia. Então, pela fé no nome do filho Jesus, quando você crê que Jesus é o nome do filho, aleluia, aleluia, então o nome na tua boca é usado para libertar. Alguém sabe fazer? Diz que pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vais conhecer. De modo que a tua fé em Jesus faz com que o nome na tua boca fortaleça pessoas. Não diz porque você crê muito, porque você crê que... Não diz isso. Diz que pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este. Pela fé no seu nome. Alguém se percebe? Alguém se entende? E diz: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Diz: com que poder ou com que autoridade? Já que estão nos perguntando isso, saiba-se por todos vocês que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse em que está salvo diante de vós. Aleluia. E também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A salvação não está definida somente a salvação da alma, está a referir curas e libertações e ajudas e socorros. Diz que o único nome que nós devemos invocar para ser salvo é o nome de Jesus. O que ele estava a mostrar é que Jesus era Jeová, porque a Bíblia nunca falou de que em nome de Jesus Cristo as pessoas são salvas, mas o que foi dito é que quem invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele que sabe que o nome do Senhor é Jesus, então quando você diz em nome de Jesus, o teu espírito lá dentro sabe que está a invocar o nome do Senhor, então a pessoa é salva pelo nome de Jesus Cristo. Mas quem nega essa fé, não tem como esse nome operar na sua boca, porque este nome depende da fé, e a tua fé diz que este é o nome do Senhor, e está escrito: quem invocar o nome do Senhor será salvo. E uma das maneiras de por que invocar o nome do Senhor será salvo, mas uma das maneiras de eu invocar o nome do Senhor, aleluia, assim por exemplo, o irmão Zequim está aqui, eu estou invocando
invocar o nome do Senhor? Aleluia. Mas quem tem necessidade, não sou eu. Aleluia. Então o que eu faço? Eu digo em nome de Jesus, Cristo estou com ele. Ele fica participando, como se ele também estivesse a invocar o nome do Senhor. Aleluia. É uma das regras, é por isso que a imposição de mãos é uma das coisas importantes no ministério de Cristo. Aleluia. Porque aquilo que a pessoa, quando você invoca o nome do Senhor, tocando na pessoa, ele também fica participando da invocação do nome. Aleluia. Agora, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, nessa mesma palavra tem duas invocações. Uma invocação é a confissão. Quando você diz eu creio que Jesus é o Filho de Deus, faz parte da mesma palavra. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Estás a invocar o nome do Senhor. Quando diz eu creio que Jesus é o bendito Filho de Deus, o qual é igual a Deus. Aleluia. Então estás a invocar que Jesus é o nome do Filho de Deus, que é o Senhor como Senhor. Aleluia. Aleluia. Então quando você faz isso, você está invocando o nome do Senhor. Mas agora existe o invocar o nome do Senhor, que também está na mesma palavra. Aleluia. Que é quando você invoca o nome do Senhor para curar, para libertar, para salvar, para abençoar, para ajudar, para socorrer, para benefícios. Aleluia. Também estás a invocar o nome do Senhor. E quando invocas o nome do Senhor, é salvo. Mas isso só acontece para quem crê que Jesus é o nome do Senhor. E a única maneira de você crer que Jesus é o nome do Senhor é somente se você crer que Jesus é o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é igual a Deus. Aleluia. 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 E ainda a Escritura diz: quem vos der um copo de água fria é meu nome, porque sois discípulos de Cristo, não perderá o seu galardão. Ali, não já dizer, eu te dar água a ti, dizendo em nome de Jesus. Ali, não, já dizer, quem vos der água fria é meu nome. Depois segue dizendo, porque sois discípulos de Cristo. Isto é, quando ele te dá água porque sabe que você é discípulo de Cristo. Isso é o mesmo que te dar água em nome dele. Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Agora, depois ele mostrou que fazer isso em nome dele é na verdade crer que ele é o Cristo, que é o Filho de Deus. Ali. Então, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, as tuas ações são em nome dele. Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? E é por isso que há momentos que você vê, nós invocamos o nome do Senhor, mas há momentos que você não invoca o nome. Às vezes você se faz isso e a pessoa cai. Aleluia. Porque você tem a fé de que Jesus é o bendito Filho de Deus, então você está fazendo as suas ações em nome dele. Porque ele disse: se alguém te dá água porque crê que você é discípulo do Cristo, então ele está a acreditar que aquele que você segue é o Cristo. Alguém entendeu? Se ele te dá em meu nome porque são discípulos do Cristo, então significa que ele crê que aquele que você segue é o Cristo. Então isso é imputado como justiça. Alguém percebeu? Alguém percebeu? Então nós, quando cremos que Jesus é o bendito Filho de Deus, Jesus é o Cristo de Deus, então isso nos é imputado como justiça. Aleluia. Diga: eu invoco o nome do Senhor Jesus. Eu invoco o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus mandou Paulo para pregar, mandou Ananias, foi Ananias, para ir ter com Paulo na conversão de Paulo. Disse: Ananias, vai para a casa ali, a rua chamada direita, em casa de alguém, não sei quem, de Judas, né? Ali, que lá você encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Ali. Então ele disse: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, porque ele tem perseguido e tem mandado prender todos aqueles que invocam o teu nome. Isso é que confessam que tu és o Cristo, que tu és o Filho de Deus, que tu és Deus como Pai. Isso é invocar o nome. Então existe invocar o nome, que é dessa maneira para ser salvo, que é a confissão. Existe invocar o nome, que é invocar para socorro, para intervenção de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia.
Diz que sendo em forma de Deus, não teve preocupação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ali, deu um nome que é sobre todo nome a quem? A Jesus. E qual é o nome sobre todo nome que foi dado a ele? O Filho de Deus. Aqui estamos vendo. Porque na ressurreição ele diz: tu és o meu filho, hoje te gerei. Porque Jesus nunca foi gerado, porque ele é um no Pai e o Pai nele. Ele é eterno com o Pai. Não tem princípio de dias, nem fim de vida. Mas quando ele morre, na ressurreição é chamado de regeneração. Quando ele ressuscita, foi naquele momento que ele disse: hoje te gerei. Não o filho na sua eternidade, porque nunca foi gerado. Ele salvou de eternidade em eternidade. Ele é gerado na ressurreição. Ele diz: tu és o meu filho, hoje te gerei. Foi naquele momento quando ele disse: tu és o meu filho. Deus estava a chamar o filho de filho pela segunda vez, mas agora na regeneração, porque nós todos também nascemos em Cristo naquele dia quando ele foi ressuscitado. Então foi quando ele deu um nome sobre todo nome. Veja que ele já era filho de Deus, mas ele deixou esse meio e ficou como homem. Depois obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Depois de ser obedecido a Deus até a morte e morte de cruz, foi sepultado. Quando foi sepultado, é quando ele foi dado um nome sobre todos os nomes: Filho de Deus. Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Porque o nome Jesus já existia. O nome Jesus já existia mesmo antes de Jesus aparecer, antes de Jesus vir. E nunca foi o nome sobre todos os nomes de Jesus. O Filho de Deus já era o nome sobre todos os nomes e foi dado a ele. Com o objetivo de quê? De que ao nome de Jesus, porque é o Filho de Deus, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você chega na escola e aparece um documento pendurado ali e vem a assinatura do contínuo, não se preocupe com aquele documento, não serve. Mas quando você vai aí na escola e vê com a assinatura do diretor, então aquele documento é válido. Alguém sabe ver? Alguém sabe ver? E aquele nome do diretor pode ser qualquer pessoa. Depois de 10 anos, pode vir um outro diretor e colocarem aí. Então, você era Faustino, primo da Joana. E não era ninguém, era uma furuja, dava força. Mas no dia em que você é dado o nome do diretor, você começa a mandar lá. Então você é dado o nome sobre todo o nome. Quando Jesus foi dado o nome sobre todo o nome, quando se pronuncia o nome de Jesus, todos os outros joelhos, porque estão abaixo daquele nome, se rendem. Aleluia. Agora o outro nome acima dos outros nomes são anjos. A qual dos anjos diz que deu-lhe um excelente nome, maior do que o dos anjos, porque a qual dos anjos disse alguma vez: tu és o meu filho, hoje te gerei. Ou a cena da minha direita. Então o nome maior foi dado a Jesus, porque nem os anjos foi dado ao filho. Escuta bem, o nome maior foi dado ao filho, porque o filho na ressurreição foi dado o nome de filho. Alguém percebe? O nome maior foi dado ao filho, porque na ressurreição o filho foi chamado de um filho. De novo. E se tu és o meu filho, hoje te gerei. Por que Deus tinha que fazer isso? Deus precisava lhe dar essa glória toda
sua carne e o seu sangue para nós participarmos. Quando nós participamos, entramos dentro dele. Então, quando Deus chama ele, tu és o meu filho, nós estamos incluídos. Aleluia. Deus precisava fazer isso e dar esse nome de novo, mas quando ele estivesse em carne. Mas depois de nos dar a sua carne para comer e o seu sangue para beber. Então nós também nos tornamos filhos de Deus na ressurreição. Somos filhos de Deus no Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia!